Gravar. E daí já está gravando. E daí agora a gente tem a apresentação. Para iniciar, eu havia comentado com vocês lá na primeira semana que nós teríamos uma pessoa que nos auxiliaria, né? Um futuro professor, um colega que poderia estar nos ajudando, um ex-aluno. Essa pessoa está aqui junto com a gente, é o Henrique, é um dos que está com o vídeo aberto, ele está dando tchau aí para vocês. O Henrique passou por um processo de seleção na semana passada e vai estar junto com a gente. Ele inicia junto com a gente a partir da semana que vem ou da próxima, quando nós tivermos um encontro presencial. E o Henrique vai ser o nosso braço direito aí, o braço direito do Henrique, para a gente conseguir fazer uma aula mais prática e tudo mais. Eu estou vendo o Henrique aqui deu um salve para vocês. Eu estou vendo que o Laélio tá se conectando também, está conectando o áudio. Isso é bem legal. Vamos só aguardar a conexão do áudio do Laélio. Laélio, tu me escuta? Tu me escuta? Bom, pessoal, eu vou dar início aqui, tá? A gente vai iniciar, já tá gravando também essa nossa conversa. E a gente vai começar aqui a nossa aula, que é um pouco diferente, mas espero que seja interessante para vocês. A disciplina que nós vemos trabalhando, a gente está trabalhando ao longo desse semestre aqui, ela tem despertado muito em todo mundo a relação da curiosidade, a relação da referência e de outros tantos pontos que são importantes para que vocês se tornem profissionais dentro da área da comunicação. E, basicamente, na semana passada, uma das coisas que a gente trabalhou foi com relação à percepção cognitiva. A gente trabalhou essa relação de percepção cognitiva. Eu só peço para os colegas que estão com o áudio ligado, só deixar o áudio desligado, para que daí não interrompa na fala, tá? Mas tá tudo certo. Tô gostando de como está indo. A gente comentou na semana passada sobre a relação do lado direito e do lado esquerdo, né? Onde o lado esquerdo ele é muito mais racional e o lado direito é muito mais criativo. Isso era uma fala que os pesquisadores, cientistas tinham até meados da década de 70. Oi, tô te ouvindo, Laélio. Tudo bem? Que bom. Meu Deus, que horror, hein? Tudo bem, tá tudo certo. Estamos começando aqui, tá? Não faz mais isso, em cima da hora assim fica ruim para mim. Tá bom então. Vamos lá, vamos torcer para que dê tudo certo, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Então, nessa nossa fala sobre a relação do lado direito e do lado esquerdo, muitos desses pesquisadores achavam que a lógica estava totalmente concentrada ao lado esquerdo e a relação criativa ao lado direito. Só que, com o passar do tempo, se percebeu que a gente necessita, na verdade, dos dois pontos da mente. A gente precisa dos dois lados. A gente precisa tanto da lógica, do racional, quanto do emocional para que a gente consiga, de fato, estruturar as nossas ideias. Então, a gente tem, e a gente comentou na aula passada, uma relação que liga a emoção e os contextos racionais para que a gente construa registros de longo prazo na nossa mente. E essa ligação de longo prazo na nossa mente vai formar algo que é muito importante para todo mundo, que é a memória. Vocês devem se lembrar, lá no final da nossa aula, já era 9h30 da noite na semana passada, que a gente... das Vox. Responder ver lista. Computador 2. Slide 1 de 27. Vocês devem se lembrar que a gente construiu na aula passada uma história, a gente comentou na aula passada um contexto mais storytelling que eu falei com vocês, e muitos devem se lembrar um pouquinho disso. Por quê? Porque quando a gente cria essa relação de storytelling, a gente está falando muito da emoção registrada na nossa mente. Então, a emoção ela vai registrar a longo prazo, e diferente de anúncios publicitários que a gente tem
cheio de informações, onde muitas vezes tanto um anúncio de jingle, um anúncio que ele vai estar no rádio falando muita oferta, ou um anúncio que vocês veem na TV ou veem no jornal e na revista, que tem muita informação, é muito difícil para que a gente tenha e retenha esse excesso de informação. Por isso que quando a gente está falando de comunicação, uma das coisas importantes é saber lidar com o áudio, saber lidar com o vídeo, saber lidar com a imagem, com o verbal, com o não verbal, para que a gente tenha, nesse contexto, um equilíbrio. E eu estou mostrando aqui para vocês na tela um anúncio que mostra um chuveiro saindo vários confetes do governo de São Paulo para falar sobre o feriado prolongado, que o banho não precisa ser tão longo e ele pode usar a água com inteligência. É uma prática para se brincar com essa relação divertida que o carnaval traz, sem trazer tanto excesso de informação. Um outro exemplo que a gente pode falar é da relação dos contextos de SOS Mata Atlântica e Greenpeace e todas as empresas que trabalham com a relação sustentável e do verde, onde a gente tem num anúncio um mico-leão dourado, que metade dele é representado como se fosse folhas e outra metade como se fosse galhos queimados. Isso representa muito uma força comunicativa que eu não preciso explicar demais. Então, se a gente volta naquele anúncio de varejão das Casas Bahia, que tem muita informação, é difícil a gente reter toda essa informação. Por isso que é interessante, dentro desse contexto, a gente sempre dosar essa mensagem e entender que o emocional vai fortalecer muito as conexões. E dentro disso, quando a gente está conectando ideias, quando a gente está conectando o repertório, quando a gente está conectando mensagens e informações, o nosso cérebro faz ligações. E essas ligações, elas são super pertinentes para que a gente crie essas lembranças e essas memórias cognitivas. Então, quanto mais repertório vocês tiverem, quanto mais informação vocês possuírem, mais vocês conseguem conectar as ideias de vocês. Por isso que eu comento muito sobre relação de vivência. É muito importante que todo mundo tenha muita vivência. Isso é desde ouvir música, a ler livro, a viajar, a tudo que vocês possam fazer. Isso auxilia demais no processo de comunicação. Uma outra relação que tem a ver com esse contexto de cognição é o quanto o nosso cérebro ele constrói conhecimento a partir dos fatos que a gente trata, né? Na semana passada a gente falou da relação das emoções e das emoções gerarem memória para nós. Então, essa relação de conhecimento ela é muito favorável para aqueles que, ao longo da sua vida, vão gerando e ganhando repertório. Por isso, para aqueles colegas que falaram lá no primeiro dia de aula, eu não sou criativo, é interessante que também tenham um pouco de paciência, porque nesse processo, é um processo onde vocês estão amadurecendo e ganhando repertório. Então, cada vez mais vocês vão ter mais coisas para poder conectar. E, já que a gente está falando de repertório, é interessante a gente falar sobre como que o nosso cérebro cria. Geralmente, a gente tem um contexto de função tripla nesse processo de criação. Durante o nosso entendimento das coisas, quando a gente está buscando informação, quando a gente está se informando do fato, a gente primeiro de tudo vai tornar consciente de um novo pensamento, ou seja, eu aprendi a cozinhar, eu li sobre tal notícia, eu li sobre tal teoria, eu aprendi a andar de skate, eu tive novos aprendizados. Então, o nosso cérebro ele vai se utilizar dessas informações. Então, a gente tem nessa nossa memória um pensamento que vai se tornar algo útil, né? Quando a gente está numa reunião, um processo de discussão de ideias, quando a gente traz informações, essas informações nos ajudam a criar os insights. Os insights eles não são as ideias, mas eles são embriões para que essa ideia aconteça. E daí essa informação, ela não vai estar totalmente na memória, mas ela vai nos ajudar a relatar o assunto. Por isso, é muito importante que vocês tenham ferramentas com vocês que ajudem vocês a construir mais memória. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser difícil aqui do pessoal responder, mas tentem se perguntar para vocês quantos de vocês se lembram de tudo que passaram no dia. A gente vê muita informação, a gente tem muita informação no dia a dia. Então, não se confiem só na cabeça de vocês para ter essa informação com vocês, ok? Então, por isso, a gente vai sempre estar no sentido de aprender
e escrever, falar, praticar e construir essa nossa informação. Tem gente aqui no chat comentando que nem se lembra o que almoçou e o que comeu. Imagina falar aqui toda a questão do dia, né? Então é bem por isso que é interessante a gente anotar, por isso que é interessante a gente ter esses recursos, né? A gente que anda muito com o celular na mão, usar o gravador para alguma informação que é mais complexa, usar a câmera fotográfica para algo que vocês acham pertinente para isso. E então é importante a gente praticar sempre, porque nessa prática o nosso cérebro vai criando uma rotina também. E essa rotina vai ser bem positiva para o contexto que a gente vai chegar agora, que é para o trabalho criativo. Os insights, eles são o primeiro passo da conversão de combinações de ideia. Então é interessante que eu tenha essas informações quentinhas, que eu tenha essa base de pesquisa, para que eu consiga começar a criar de forma mais criativa ou diferente daquele processo que as outras pessoas já vêm desenvolvendo. Então, depois que a gente tem aquelas informações ali organizadas, o nosso córtex pré-frontal, ou seja, o nosso cérebro, a parte da frente, ele vai trazer à tona essas informações e vai começar a conectar esses pontos. E com essas conexões, esses insights, eles vão ser praticamente divididos entre os que a gente pode usar e os que a gente não pode usar. É como se mentalmente o nosso cérebro organizasse para a gente o que é adequado para aquela ideia e o que não é. Aquele contexto de julgamento acontece muito nesse segundo momento do córtex, onde a gente começa a alinhar esse nosso pensamento de será que aquele pensamento ou aquela ideia serve? Será que ela não serve? Então, nesse segundo ponto, uma das coisas que eu digo para vocês é usem o bom senso, né? A gente tem que trabalhar com bom senso, porque o repertório de vocês vai estar aí, mas entender o contexto é necessário para a gente conseguir utilizar esse bom senso com eficiência. Daí a gente vai para o terceiro ponto, que é essa tripla função, onde nós temos essa organização e dentro do contexto diário é onde a gente começa a ter as ideias mais criativas. Então, as expressões de um insight, elas vão exigir esses níveis elevados de habilidade, conhecimento, técnica, persistência e problema. Por quê? Porque a gente vai ter essa divisão do que dá para ter utilizado na ideia, do que a gente não pode utilizar na ideia, e daí, a partir disso, a gente vai usar ferramentas criativas que vão ajudar vocês nesse primeiro passo de ter uma ideia. Então, eu tenho a informação no primeiro momento, meu cérebro, a partir dessa informação, divide o que dá para usar, o que não dá para usar, e desse contexto do que eu consigo utilizar, eu começo a trabalhar com relações de possibilidades dentro da minha mente. Então, eu consigo aí, muitas vezes, ter insights e ideias que vão desde ser muito rápidas, porque o repertório nos ajuda nisso, a necessitar de um período de maturação para que a gente consiga, de fato, ter essas ideias mais amadurecidas. Um ponto essencial é o seguinte: quando a gente está pensando sozinho, a gente fica dentro daquele nosso pequeno... Oi, estou ouvindo aí um áudio. Quando a gente está pensando sozinho, a gente fica muito dentro do nosso círculo de estrutura de pensamento. Quando a gente está pensando com mais 2, 3 pessoas, o que acontece? A gente começa a ver também o julgamento dessas outras pessoas e o quanto aquela nossa ideia ela pode ser útil ou não dentro de um processo. Então, por isso que equipes multidisciplinares favorecem ideias mais criativas. Por isso que é difícil trabalhar em grupo, é muito difícil, vocês sabem disso, saberão ao longo da vida de vocês, mas é importante saber que a minha ideia ela tem um momento e a ideia do outro também, e esse equilíbrio dentro do processo criativo é essencial para a gente conseguir criar aí boas relações. Mas por onde que vem esse processo todo de percepção cognitiva? A percepção é essa combinação dos nossos sentidos. Então a gente tem os nossos sentidos olfato, audição, tato, visão, paladar, e dentro do uso que nós temos desses sentidos, a gente vai trabalhar com essas relações de percepção. É tudo que vem enquanto estímulo do que eu estou sentindo de fora e do quanto eu consigo criar a interpretação a partir desses estímulos que eu tenho. Então, se o ar-condicionado tá ligado no frio, eu vou sentir frio e isso vai me gerar uma sensação. Se eu vejo uma imagem que hoje me assusta, essa imagem me traz uma sensação. E assim como contexto, se eu mostrasse para vocês uma imagem de gatinho aqui ou colocasse um ronronar de gato, para aqueles colegas que gostam de gato,
talvez iriam até falar, oh, ai, que fofinho, ai, que legal, porque isso já está dentro da percepção construída de vocês. Então, é muito importante que a gente entenda que toda comunicação jornalística, publicitária e design, ela trabalha com as 5 percepções cognitivas. Então, a gente tem que trabalhar com tato, audição, visão, olfato e paladar, e dentro dessa construção, gerar informação útil para o nosso usuário. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que nós precisamos criar uma comunicação que envolva a marca O Boticário, por exemplo. E eles estão desenvolvendo um perfume diferente. E a gente precisa comunicar que esse contexto de cheiro, de essência, ela tá naquele produto. Não é simplesmente no anúncio. O anúncio ele não vai me dizer só a essência que existe naquele tipo de perfume. Eu preciso, sim, muitas vezes colocar uma sensação. Outra sensação olfativa. Então, essa sensação olfativa que eu vou ter ali nesse contexto, que vai me dar o entendimento se aquele é um perfume bom ou não. Quantos de vocês, às vezes, precisam ir até uma loja para sentir a essência daquele perfume e não simplesmente só o que está escrito ou colocado no outdoor, né? Eu preciso também ter essas percepções para conseguir construir ainda mais essa minha percepção como um todo. Deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui. Sem deixar... tá. Tem o pessoal pedindo para colocar no mudo, algumas pessoas que não tinham colocado. Mas ok, tá indo super de boa aqui. O meu áudio, vocês estão ouvindo bem, né? Só alguém dá um ok. Beleza. Não há necessidade de todo mundo responder. Dando sequência aqui a esse contexto de percepção cognitiva, é muito interessante a gente perceber que toda publicidade, todo design, todo jornalismo vai se utilizar muito dessa relação de sensações. E esses estímulos, eles fazem parte do nosso contexto de comunicação. Para aqueles que utilizam bastante o WhatsApp, imaginem uma situação, tá? Vocês, dentro lá do contexto de comunicação do WhatsApp, falam uma mensagem para alguém. Mandaram para o namorado, para a namorada, para o pai, para a mãe, para qualquer pessoa que vocês estão se comunicando. E essa pessoa respondeu, e daí vocês só colocaram um joinha. Vocês responderam como um joinha para aquela pessoa. Essa pessoa pode interpretar de várias formas. Essa pessoa pode interpretar de várias situações. Ela pode achar que vocês estão brigados com ela, pode achar que vocês estão de saco cheio, e na verdade vocês estavam sem tempo e só colocaram um joinha, né? Então, tem essa relação que é importante a gente perceber. Ok, deixa eu só ver... Não, eu não tô no mute, tá, gente? Só coloquem no incluir áudio para aqueles que não estão me ouvindo. Ok? Beleza. Vamos dar sequência aqui. E daí, dentro do processo de comunicação, é interessante de perceber que existe uma proporção, tá? E uma proporção que ela precisa ser percebida aqui. Entre linguagem verbal, tom de voz e linguagem corporal, tentem se perguntar, o que é mais forte? É a minha relação de linguagem verbal? É o que eu estou falando? É o meu tom de voz? É o som que eu estou emitindo? Ou é a linguagem corporal? Ou é a relação da minha linguagem do corpo, o meu mexer as mãos, a minha postura? Quanto que vocês acham que talvez seja a porcentagem disso? Só pensem rapidinho. Eu vou revelar para vocês e a gente vai ver o quanto esse estudo ele é interessante. Dentro desse processo, 7% é linguagem verbal. O que eu quero dizer com isso? Só 7% é o que eu escrevi e o que eu estou falando. Muito do que eu estou passando para vocês tem a ver com tom de voz, ou seja, da forma como eu estou entonando a minha voz também, da forma como eu estou colocando a postura dessa minha voz, e 50% é linguagem corporal. É muito de como a gente age e lida também com o não verbal. Então, esse não verbal, ele influencia no processo de comunicação. Esse é um estudo que ele é de 1960, só que ele é debatido até hoje, porque o processo de linguagem corporal, ele fala muito e ele traz muita mensagem para essa informação.
Então, é importante a gente perceber como que a gente está comunicando. Será que a forma como a gente está comunicando chega ao nosso usuário de forma correta? Será que simplesmente um texto basta para isso? Muitos de vocês, talvez, numa conversa, precisem mandar aquele áudio de 1 minuto para a pessoa entender que vocês estão tão brigados. Vocês precisam falar aquela informação para as pessoas. Então, isso é natural, do quanto o tom de voz de vocês pode representar muito daquela mensagem que vocês estão falando. Então, por isso que a mídia, YouTube, TV e tudo mais, tem uma influência muito grande para trabalhar com essa relação multimídia dentro desse contexto, tá? Dando sequência aqui, a gente precisa falar, e para reforçar esse processo de memória, que é pela memória que a gente vai ser aquilo que a gente recorda. O que eu quero dizer com isso? Desse negócio de pela memória somos aquilo que recordamos. Quanto mais informações nós temos, muitas vezes a gente corre o risco de entrar dentro de uma seara que é chamada de infoxicação. Esse é um termo novo, talvez, para vocês. Não sei se talvez a professora de entretenimento, quem faz publicidade e jornalismo, tenha passado sobre isso. Mas infoxicação é o excesso de informação. E daí a pergunta que eu faço para vocês é como, num universo de muitas marcas, num universo de muito contexto de comunicação, a gente se desafia dentro desse processo, chegar na cabeça do consumidor. Criar produtos, criar serviços, criar matérias, informações que elas sejam percebidas, que elas sejam muito mais importantes do que correntes de WhatsApp, né? Que muitas vezes as pessoas dão mais crédito para o WhatsApp do que para a informação que está num G1 ou está num Estadão ou outro qualquer jornal. Então, é interessante a gente perceber que o nosso universo ele está muito infoxicado e a gente precisa ser criativo para conseguir lidar com a nossa memória e conseguir lidar com novas informações que a gente venha a construir também. Dentro desse contexto, já que a gente é o que a gente lembra das nossas memórias e de tudo isso, quanto mais vezes a gente fizer conexões, quanto mais vezes a gente ativar essas memórias, seja por lembranças, conversas com amigos, seja por fotografia ou outros meios que vocês tiverem para isso, mais ela vai se gravar a longo prazo. E isso justifica o porquê que algumas marcas estão tanto na TV quanto outras, mais que outras, né? Então, a gente vê, talvez, marcas de loja, por exemplo, uma Magazine Luiza, uma Casas Bahia, anunciando muito na TV aberta, anunciando muito em YouTube e outras redes, ou empresas que estão, antes de qualquer vídeo do YouTube, elas aparecem ali de uma forma frenética, porque elas querem que vocês fiquem com elas na memória. Então, quanto mais elas repetirem isso, mais essas ações vão criar esses laços e essas conexões com vocês, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Ok, beleza. Vamos lá. Dando sequência. Daí agora eu quero pedir para vocês, e vocês podem escrever no chat o que eu vou comentar, tá? Ou aqueles só ouçam mesmo e memorizem isso e lembrem do que eu vou mostrar aqui. Eu quero que vocês me digam quais memórias são ativadas quando vocês leem ou ouvem eu falar uma dessas palavras, ok? Então, quando eu estou falando a palavra, e daí a palavra vai revelar, praia. Qual memória vem quando eu falo praia? O que vocês recordam quando eu falo praia? Verão. Verão, Laélio falou verão. Tem bastante gente cheiro aqui de protetor. Sol, cheiro de protetor, cerveja, tranquilidade, água viva é um problema. Peixe, né, Laélio? Surfando, coronavírus, né? É um problema, o pessoal que estava na praia no final de semana. Cheiro de maresia, mar, farol de Santa Marta. Olha só, eu só falei uma palavra para vocês. Alguns botaram até nojo aqui, né? Esgoto, sim, dependendo da praia tem muito. Eu só botei uma palavra para vocês e isso revisitou memórias de várias pessoas. Claro que esse contexto de memória ele vai ser muito individual, mas as marcas elas querem que vocês tenham isso muito claro para elas, né? Se a gente fala o nome de uma marca qualquer, é muito importante que ela tenha o mesmo princípio de entendimento para todo mundo, né? Então é interessante de perceber que essas sensações elas vão mudar. Uma outra palavra agora para vocês. Se eu falo viagem,
O que que vocês me dizem? Não vale dizer coronavírus, tá? Mas aí, viagem. Férias? Férias, legal. Carro, ônibus, avião, Uruguai, cruzeiro, Alemanha, amarelinho, né? Temos muito. E cansaço, sim, porque viagem também cansa. Então, olha só o quanto a família, um colocou, porque geralmente quando a gente é mais jovem, a gente viaja muito com família. E então é interessante perceber que muitos de vocês e dessas relações, a gente tem conexões diferentes, né? Gramado, descanso, praia, Rio Grande do Sul, legal. Próxima palavra, gente. Quando eu falo brinquedo, que brinquedo que vem à mente de vocês ou que tipo de brinquedo que se conecta aqui? MC Brinquedo, tá? Ok, tudo bem. Brinquedo é um carrinho de rolimã. Carrinho de rolimão, Laélio, bonecos do X-Men, Barbie, Polly, a gente tem muita coisa, né? Então é legal a gente perceber que, olha só, cada um teve uma infância diferente do outro, e isso fortalece a gente ter memórias diferentes, né? Vocês se lembram, para os colegas que jogaram futebol aí um tempo, ou jogaram bola quando eram guris, se lembram da última vez que vocês jogaram bola? Talvez o último dia vocês não vão se recordar, mas vocês vão se recordar das várias formas que vocês estavam com os colegas de vocês ali jogando futebol, né? Então é interessante perceber. Eu só vou pedir para algum colega que está com microfonia ou alguma coisa assim, só deixar no áudio no mudo para não ter isso, tá? Tem um buzinando Bibi aí, mas ok, vamos lá. Última palavra aqui, não, penúltima palavra, aniversário. Vamos lá, presente, bolo, doce, salgadinho, tô velho, presente, felicidade, bolo, docinho, festa, música, exatamente, várias coisas, né? E para a gente encerrar essa parte, qual é a primeira marca que vem à cabeça de vocês? Me digam, qual é a primeira marca? All Star, Omo, Vans, Adidas, Apple, Melissa, Converse, DC Shoes, Chanel. Vocês estão percebendo que tem muita marca internacional aqui, né? Vamos tentar trazer para o nosso contexto. Marcas que vocês... molho farrapo, olha só. Já tem gente que está criando uma nacionalização maior. Guaraná ou Dolly, tá? Alguém já experimentou Dolly, para falar? Muitas vezes a gente não experimentou o Dolly, mas de tanto que ele anuncia ou está nas mídias, ele está muito forte e presente na nossa cabeça, né? Água da Serra, Laranjinha, né? Tem várias outras coisas ali. Então a gente tem tudo isso aí. Dentro desse contexto, Guaraná Jesus, que é um Guaraná típico lá do Maranhão também. Então a gente tem várias coisas aqui. E, por exemplo, se eu falo para vocês Dolly, ou se eu falo, por exemplo, a Laranjinha Água da Serra, muitos que já experimentaram vão ter também lembranças específicas sobre esse contexto. Então, se eu falo, por exemplo, Laranjinha Água da Serra para muitos que são catarinenses aqui, vão se lembrar, era o café da tarde que se comia com pastel, era tal coisa que me lembrava a infância com tal lembrança. Então, a gente tem significados que são construídos nesse contexto todo, tá? Laranjinha, Água da Serra e pastel é uma pedida bem boa, principalmente para esse momento aqui, quase 8 horas, né? Legal, gente. Dentro da nossa fala aqui, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Laélio, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, professor. Beleza. Não, que tu tava batendo com a mão na tela, daí... Eu sou obrigado a fazer esse movimento, certo? Porque, veja, os colegas ficam mandando mensagem e o meu leitor de tela fica lendo e eu tenho que mandar ele parar, o tempo todo. Eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó. Entendi. Então, mas para mim o que importa é o teu áudio, viu? Tá certo. Não, beleza. Vamos utilizar o chat quando a gente fizer as perguntas e tal, e daí a gente... senão eu vou morrer aqui. Tá certo. Não, mas tá tudo certo, tá indo bem legal a forma. Eu tô ouvindo bem também. Ok.
Gente, a gente finaliza aquela parte que era uma parte um pouquinho mais teórica do contexto de cognição, para a gente só reforçar o quanto a informação ela faz sentido na nossa mente, ela precisa, na verdade, ser ressignificada sempre, está sempre em processo de lembrança, e as marcas sempre vão utilizar isso direto. Então, vocês que vão ser geradores de conteúdo jornalístico, publicitário ou projetivo para o design, principalmente, vocês estão lidando com isso e criando esses significados. E o mais importante de tudo, vocês estão criando memória na cabeça das pessoas. Lembrem disso, tudo que vocês forem criar, seja uma manchete de rádio, uma manchete de jornal, seja um anúncio publicitário, seja uma chamada, uma fotografia, uma ilustração, seja uma embalagem, vocês vão estar representando alguma marca ou alguma empresa e e essa marca ou alguma empresa quer ser lembrada com aquilo que vai ser criado por vocês, tá? Dentro desse contexto, a gente entra aqui agora numa fala que vai tratar sobre processo criativo. Por quê? Ao longo das nossas 3 aulas, e eu conto com essa antes agora nesse nosso começo, a gente tem falado sobre muito perfil criativo, o que é criatividade, como que a gente faz para ser criativo. A gente falou sobre repertório, a gente falou sobre cognição, a gente falou sobre equipes multidisciplinares, a gente falou sobre o quanto a gente tem de possibilidades. Mas, beleza. Talvez para vocês a pergunta que de $1 milhão seja a seguinte: e o que eu faço com tudo isso, né? Como que eu sou criativo? Como que eu me torno criativo? O que eu preciso fazer para ser mais criativo? A gente está aqui lidando com o imprevisto, né? A gente está lidando com uma situação que já tem gente dizendo que aulas suspensas a partir de quinta-feira, tá? Depois a gente fala sobre isso, tá, gente? Não vamos entrar nesse assunto agora, mas a gente entra dentro da relação do processo criativo para falar que existe sim um procedimento e um processo que vocês, por meio de ferramentas, por meio de situações, podem otimizar dentro da cognição de todo mundo e de contexto, tá? Vamos só focar para a aula aqui que é mais importante, tá? Depois a gente comenta sobre os assuntos paroquiais ali de Satic e de outras coisas. Quando a gente está falando de processo criativo, ele não é algo novo, tá? Não é algo que surgiu recentemente com estudiosos de criatividade falando que processo criativo tal coisa. Ele já é algo mais antigo. Ele começou a ser tratado e trabalhado desde 1926, então é importante a gente apontar que a gente vai quase ter aí completado 100 anos dos primeiros estudos sobre processo criativo, e aqui vai justificar uma coisa interessante dentro do que a gente já viu de ilustração sobre criatividade. Se eu falo de criatividade com vocês, qual é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês? Se vocês colocarem no Google criatividade, o que vai aparecer na mente de vocês aí, de muitos? Podem escrever no chat o que vocês acham que pode representar visualmente criatividade. Muitas coisas. Lâmpada, cérebro, cores, lâmpada, uma lâmpada acesa. Exatamente. Isso é quase o contexto da maçã que a gente tinha falado, né? São aquelas primeiras ideias que vêm, mas é porque tem muita gente utilizando isso como repertório, né? A vivência, exatamente, fotografia, mas se a gente colocar criatividade no Google, vai aparecer o cérebro ou lâmpada como as grandes primeiras informações. Por que disso? E por que hoje se fala e se utiliza isso como referência? Porque dentro dos processos criativos, dentro do primeiro processo criativo, se tinha uma das fases que era a fase da iluminação. E eu vou explicar para vocês cada uma dessas 4 fases que iniciam no processo de preparação, no processo de incubação, no processo de iluminação e no processo de verificação. Isso faz parte de todo o processo criativo. Claro que as ideias do Wallace, que foi o que desenvolveu essa teoria lá em 1926, elas já foram atualizadas para N situações e para N áreas. Então, a área do design, a área da comunicação, ela trabalha com mais ferramentas, com mais processos dentro do contexto de ideia criativa, mas é interessante a gente entender da onde que surgiu e da onde que começou tudo isso, ok? Vamos falar sobre preparação, e daí eu coloco uma imagem do Bob Esponja lendo um livro aqui para vocês, só para a gente falar que preparação nada mais é do que a coleta de informação. Preparação, naquele nosso primeiro contexto que a gente está falando lá de repertório, de cognição, é a busca por informação.
Então, se eu peço para que vocês criem qualquer coisa, eu só estou ouvindo uma microfonia aqui, mas ok. Eu peço para que vocês se eu peço para que vocês criem qualquer coisa, um dos fatores essenciais para que vocês tenham de informação desculpa, agora eu me perdi, gente. Deixa eu voltar, porque pessoal do chat, eu vou pedir para que não utilize ele agora, tá? Só para a gente dar sequência. Mas, quando a gente está falando da preparação, a gente precisa de repertório de informação. Então, se eu pedisse para que vocês criassem um anúncio para uma marca de esporte, coisas essenciais vocês teriam que ter aqui de informação. Uma delas, sem sombra de dúvida, é para quem? Quem é o público? Outra coisa, qual é o produto que eu estou querendo vender para essa minha marca? Quais são as informações que eu quero passar? Qual o tipo de linguagem que eu vou fazer? Então, nesse primeiro momento, uma das coisas que nós temos aqui da preparação, e a gente pode colocar como sinônimo, caso vocês estejam anotando, podem colocar preparação como pesquisa. Na preparação, a gente faz o ato da pesquisa. Então, nesse contexto todo, a gente nada mais quer do que ter uma coleta do briefing, e daí eu introduzo para muitos aqui que nunca tiveram essa fala. Briefing é o conjunto de informações sobre aquele projeto, sobre aquela marca, sobre aquela mensagem que eu quero trabalhar. Então, eu tenho uma coleta de informação, eu posso fazer pesquisa, eu posso fazer entrevista, eu posso registrar fotograficamente. Então, eu vou ter uma fase de preparação. Eu vou entender sobre o meu consumidor, por exemplo, se eu preciso criar algo para uma indústria ou para uma loja, eu vou a campo para entender sobre aquilo. Se eu sou um jornalista que preciso fazer uma matéria sobre coronavírus, eu preciso entender, eu não preciso pegar o coronavírus, mas eu posso falar com o médico, eu posso falar com várias pessoas que têm o assunto e eu me preparo para isso, ok? Então, dentro desse processo, a preparação é onde a gente constrói o nosso repertório sobre aquilo que a gente vai desenvolver e vai criar. Para depois a gente chegar na fase da incubação. Essa da incubação aqui, lá para o Wallace, em 1926, era um momento que a gente precisava se distanciar temporariamente do problema. O que é o se distanciar do problema? É deixar a nossa cabeça descansar um pouco. Quantos de vocês, estudando, criando alguma coisa, seja escrevendo algo ou desenhando, já chegaram no momento de esgotamento, onde não vinha ideias, onde não vinha mais possibilidades, não vinha mais sugestões, e vocês precisaram, naquele momento, parar um pouco, né? Então, vou parar um pouco, vou tomar um café, vou tomar banho, vou passear 15 minutos, vou conversar com meu colega de trabalho, e esse abaixar a poeira fez com que vocês, nesse momento, descansassem e tivessem, talvez, mais possibilidades para aquela ideia. Então, dos exercícios de processo de incubação depois que vocês tiveram todo esse repertório, toda essa informação coletada, escuta uma música, toma um café, faz pequenas pausas durante o processo de vocês, conversa com alguém, ou simplesmente vão dormir. Porque muitas vezes a nossa mente lá, 2, 3 da manhã, já não está mais trabalhando. Então, é importante que noites de sono nos proporcionem também momentos de criatividade seguinte. Então, a incubação é um processo quase de equilíbrio entre eu ter muita informação e eu parar um pouco para seguir com esse meu processo. O terceiro fato desse processo do Wallace é a iluminação. O que é a iluminação? E o que é essa relação de iluminação? É o momento que a pessoa vai ter a ideia, vai ter um insight, vai ter, na verdade, esses insights que vão ajudar na ideia e vai chegar na ideia no processo criativo. A iluminação, que hoje é representada com essa lâmpadazinha por muitos desenhos, filmes e qualquer coisa, ela nada mais é do que esse momento eureka. É quando aquela equipe criativa ela está começando a ter as ideias daquele projeto. Não é a ideia como um todo, não é a ideia final, mas são aquelas ideias de forma quantitativa. O que eu falo quantitativa? Vocês se lembram quando eu comentei com vocês sobre a maçã? Que muitas vezes a primeira ideia é o risco que a gente tem de cair em um senso comum.
Quando eu tenho muitas ideias de forma quantitativa com o meu grupo, eu vou organizar isso em pontos-chave, eu vou esboçar isso no papel ou no computador da forma que for melhor para vocês. Eu vou revisitar essas informações, vou discutir com outras pessoas para aí começar a trabalhar com aquele meu bom senso de alinhar essa ideia mais adequada, essa ideia mais pertinente, essa ideia mais interessante, e aí eu vou trabalhar de uma maneira mais interessante no processo que a gente está atuando. E daí eu tenho essa iluminação, tenho as ideias, nunca, mas muito cuidado, tá? Eu acabei falando nunca, mas muito cuidado, eu acho que cuidado é mais importante. Com a certeza absoluta de que a ideia de vocês e aquela única ideia que vocês tiveram ali é a melhor ideia que vocês podem ter. Muitas vezes não é, tá? Então é importante que vocês tenham isso bem desenhado, que eu preciso ter ali 15, 20 minutos, 1 hora, um dia para pensar nessas possibilidades, reavaliar elas com atenção e com cuidado, para que a gente consiga chegar para a última etapa do nosso processo criativo e trabalhar com a verificação. A verificação, que é onde eu vou perceber se aquela ideia faz sentido ou não, precisa de momentos de pausa. Precisa de momentos de discussão com outras pessoas. Então, eu preciso ter aqui, nesse contexto, um refinamento da minha ideia. Então, eu tenho que, conversando com outras pessoas, refinar se aquela ideia é melhor ou não, validar com os meus pares. Quando a gente fala em pares muitas vezes são os colegas de trabalho de vocês, muitas vezes são os colegas de aula de vocês, são esses pares que eu comento aqui. Discutir melhorias. Então, tem a ideia do meu colega, aquela ideia é muito legal, aquela ideia é muito interessante, mas o que a gente pode melhorar? O que a gente pode trazer de diferente? Buscar aquela palavrinha que eu comentei com vocês na aula retrasada passada, do e se? E se a gente melhorar aqui? Se a gente fizer dessa maneira? Tá? Isso é interessante para o processo. Prototipar em casos possíveis. Prototipação é quando a gente cria algo pré-lançamento. Então, a gente pode fazer isso de papel, a gente pode fazer isso impresso, a gente pode fazer isso encenado. A prototipação ela vai prever erros e situações quando a gente aplica aquela ideia para o nosso cliente, usuário, para quem for. Então, por exemplo, se nós estamos desenvolvendo um texto, é importante que a gente apresente esse texto para outras pessoas. Porque para nós esse texto pode estar super criativo, mas será que as pessoas vão entender o que a gente escreveu? Então é importante a gente sempre receber esses feedbacks. Então, só retomando, é legal que a gente tenha o contexto de preparação, é legal que a gente, nesse contexto de preparação, tenha os momentos que a gente vai incubando, os momentos que a gente tenha pequenas pausas, para chegar no momento de iluminação com as possíveis ideias de forma muito quantitativa e, na verificação, a gente fazer um filtro, e esse filtro é o filtro que vai nos dar a possibilidade de definir essa ideia vai para frente, essa ideia não vai, essa ideia a gente vai tirar e vai descartar. Então, a equipe vai trabalhar nesse processo como um todo, ok? Dando sequência aqui, eu trago uma fala do psicólogo Mel Rhodes, que ele comenta que a criatividade é um fenômeno onde a pessoa comunica um novo conceito. Quando a gente está falando de criatividade, a gente está falando, sim, de processos que eles muitas vezes vão mudar coisas já existentes, mas eles vão comunicar conceitos que são conceitos novos para muitos dos grupos, né? E isso se dá dentro de um processo mental. Percebam que isso é de 1961, a gente está falando aqui de quase 40, 60 anos também, só que todo o processo ele vem de uma pressão, que é o ambiente, ou seja, nós somos pressionados por um ambiente para criar. Então, essa pressão do ambiente pode ser a escola, pode ser a faculdade, pode ser a empresa que nós trabalhamos, pode ser nós mesmos, os nossos indutores, o nosso ambiente que a gente precisa criar algo. Nós somos envolvidos a um grupo de pessoas, um processo que a gente vai lidar, que é um processo nosso, criativo, ou processo dentro da empresa que a gente trabalha, e o produto que a gente vai desenvolver. Então, para quem, como que eu faço e o que eu faço? Se a gente tivesse que sintetizar esse contexto, as pessoas são para quem eu desenvolvo, o processo que eu estou criando é como eu desenvolvo, e o produto que eu estou colocando ali é o que eu desenvolvo. Que esse produto pode ser um texto jornalístico, pode ser um anúncio, pode ser um jingle, pode ser
uma embalagem, uma estampa de camiseta, pode ser qualquer coisa, mas a gente precisa entender que nós estamos criando para pessoas e a gente tem etapas para seguir, por isso que a gente está falando sobre o contexto de processo criativo, ok? E isso é atribuído dentro do que a gente chama de teorias sistêmicas, porque tudo faz parte de um fluxo de desenvolvimento do nosso pensamento. E por meados de 1950, 1970, foi o auge das teorias cognitivas, algo que a gente comentou um pouquinho antes também, em que eles começaram a desenvolver, nesse período ali de 20 anos, muitas ferramentas, mas muitas ferramentas. A gente teve uma pausa de 80 até 2000, só que com a entrada de outras disciplinas para a área criativa, como a própria engenharia, a própria administração, outras ferramentas também despontaram ao longo do processo. Então, a gente vai, nas nossas próximas aulas, trabalhar com essas ferramentas criativas e entender como que a gente também pode criar e entender esse pensamento que ele é convergente e divergente ao mesmo tempo. Tá? Que é um processo muito simples, onde a gente está aqui divergindo, trazendo muita possibilidade, trazendo muita alternativa e convergindo, trazendo situações que são mais adequadas para o processo. Tá? Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente para vocês. Sintetizando um pouco da nossa aula aqui como um todo, eu queria comentar 3 questões que precisam estar na memória de vocês. Tá? A primeira delas tem relação com o estímulo, ou seja, tudo que vocês são estimulados para ser mais criativos. Então, o que está estimulando vocês, os desafios de vocês, os problemas e os sonhos, isso são importantes para que vocês tenham estímulos de criatividade. O repertório, que é toda a bagagem que vai ser construída em tudo que vocês vão consumir. E quando eu falo tudo que vocês vão consumir, é desde vídeo de YouTube, a vídeo que a gente está vendo de videoaula, gatinho, a situações de convívio com outras pessoas, a conversas com outras pessoas, a livros que vocês leem, a filmes que vocês assistem, a músicas que vocês estão assistindo. Eu vou ser um chato do repertório, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso e vocês vão ficar um pouco cansados do tanto que eu vou dizer que repertório é importante para o nosso processo criativo. Mas também é importante a gente entender sobre a personalidade de cada um. Porque cada um, a gente comentou, dentro do contexto cognitivo e de perfil criativo, cada um vem de um background diferente. Cada um tem história diferente. Então, como que vocês imprimem a identidade de vocês no que vocês estão criando? Só que tem um detalhe importante. Não só a relação da personalidade de vocês, mas muitas vezes a relação da personalidade da marca que vocês estão representando. Se lembram da atividade da semana passada, que vocês tiveram que criar ali uma solução de ideias para um supermercado que não estava mais consumindo sacola a partir de uma persona? Vocês não estavam usando a personalidade de vocês estavam usando a persona daquela marca. E isso é uma das coisas que vocês vão mais utilizar no contexto de comunicação, que também é lidar com o perfil editorial, com o perfil de marca, o perfil que vocês estão criando, que precisa ser compreendido, ok? E mais do que tudo, gente, tudo que eu estou falando aqui, ele vai ficar lindo e maravilhoso na teoria. Ele fica lindo e maravilhoso só a gente ouvindo e falando, mas ele precisa ser praticado. E a gente precisa agir para sobreviver. A gente tem que... nós temos uma capacidade criativa e ativa constantemente. Então, o último slide que eu tive da primeira aula com vocês, estou deixando vocês confusos, mas o último slide era uma frase que dizia que criatividade é movimento. Se a gente está falando que criatividade é movimento, é importante que a gente esteja ativo nesse contexto de buscar informações. Então, busquem repertório, busquem esses estímulos para que vocês reforcem isso dentro do processo de vocês. Uma das coisas interessantes vai ser o seguinte, a gente, a partir dessa aula e da semana que vem, das outras, vai ter etapas aqui de ferramentas, de contextos de criatividade. Mas vocês vão trazer de vocês também. Vocês vão trazer repertório de vocês também. E vão dar muito mais identidade para isso que eu estou passando para todo mundo. Então, é muito legal porque a gente está aqui com 50, 60 pessoas conversando, mas dentro desse processo, cada um está retendo um pouco dessa informação que vai utilizar no seu dia a dia, ok? 90 pessoas? Tá legal, então estamos com a casa cheia. É que eu não estou vendo o número ali. Obrigado, e eu fico bem feliz da gente estar com praticamente todo mundo
da turma aí, gente. Bem legal. Tá massa, tá massa. Tô quase virando digital influencer, mas não vou fazer isso. Não é o meu foco. Vamos lá, gente. Eu quero passar aqui para vocês algumas coisinhas antes da nossa atividade prática, só para a gente encerrar essa nossa fala de processo criativo, tá? Eu trago um exemplo para vocês que a gente utiliza dentro do contexto do design thinking, que é o pensar design, mas é o pensar o projeto como um todo. A gente inicia um problema, a gente tem uma fase que é uma fase que ela tem aqui, que é um contexto de imersão, onde a gente vai entrar de cabeça no problema. Quando eu falo entrar de cabeça no problema, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente precisa entender de fato sobre o que a gente está criando, tá? Então, a gente precisa viver aquilo. Eu vou dar uma atividade para vocês daqui a pouco que vocês já vivenciaram isso. Então, vocês têm essa informação muito fresquinha com vocês. Para a gente chegar numa etapa de ideação. Etapa de ideação nada mais é do que esse brainstorm, essa forma que a gente vai jogar as ideias no papel, conversar com os nossos colegas e ter múltiplas possibilidades aqui de alternativa. Então, a gente tem esse brainstorm onde a gente vai idealizar. Nessa etapa está tudo muito confuso ainda, porque a gente não consegue ver o resultado lá na frente. A gente está, como eu comentei com vocês, está divergindo e está convergindo agora para tentar prototipar a melhor alternativa para a gente desenvolver a nossa ideia. E dentro desse contexto, quando a gente chega na melhor alternativa condicionada para a equipe que vai aplicar o projeto, a gente vai ter a fase de implementação. Eu vou dar uma pausa aqui, porque teve um colega que disse que só conseguiu entrar agora. Para o nosso colega que entrou só agora, esse vídeo está sendo gravado, tá? Então depois vai ser disponibilizado para vocês, então fica bem tranquilo que depois você pode ver tudo de novo aí e eu disponibilizo isso também, tá? Pode ficar tranquilo. Então, dentro desse processo processo criativo, eu sempre vou partir de algo muito nebuloso, que é algo que é o problema desse meu cliente. Eu não vou sair e partir com a ideia pronta. Eu vou nutrir esse repertório, entender quem são os meus clientes, como que eu vou criar aquilo, para começar a prototipar e desenvolver essas melhores alternativas dentro desse cenário que eu tenho de informação. E a criatividade aplicada, ela nada mais é do que algo que ela também vai ser reconhecida. Eu trago alguns exemplos para vocês aqui, que eu vou comentar também de forma oral, que é o seguinte: possivelmente alguns aqui já usaram o Natura Soul. O Natura Soul é uma embalagem que ela é totalmente reaproveitada, ela tem refil, e uma das coisas legais e criativas dela é que, como ela não tem uma forma muito é uma forma mais orgânica, a palavra soul, ela também representa nós. Se vocês virarem ela, como a gente vai usar a embalagem, se a gente virar o S ou U, ele vai formar o nós. E o que a Natura quer dizer com isso? A partir do momento que eu também reutilizo, eu estou ajudando o meio ambiente. Então, esses contextos criativos, eles são muito fortes e eles geram identidade para uma marca. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é um anúncio da torrada da Balduco, onde nós temos aqui a figura do Batman e do Robin. E a figura do Batman e do Robin, a gente tem a torrada na cara do Robin, né, representando o Robin como coadjuvante e a geleia como principal. Geralmente, quando a gente vai tomar um café, é a geleia que é o principal, não é a torrada. Mas eles entendem que, para que a gente tenha um bom café da manhã, é interessante ter esse bom coadjuvante para fazer a diferença. Então, eles fazem essa brincadeira e é muito criativo esse processo. Outros exemplos que eu trago de embalagens, por exemplo, reutilizáveis, onde a gente pode, num elemento de sanfonado, ir reutilizando pelo espaço, pelo tamanho que se tem naquele produto. Um outro exemplo que talvez alguém já tenha visto aqui, que é uma embalagem de macarrão, que ela brinca com o formato dos macarrões, macarrões, estou certo? Macarrões, enfim, do macarrão no plural, agora me deu um branco. Para criar essas formas de cabelo nas embalagens das coisas. Já tem gente me ajudando aqui, deixa eu ver como que é. Macarronzes, tá, beleza. Os macarronzes, para a gente criar formas criativas de apresentar isso na gôndola. E percebam uma coisa importante quando vocês forem ao supermercado na próxima vez. A maioria das embalagens é muito colorida.
e a maioria das embalagens respeita muito código cromático que não tem diferencial. Então, se a gente joga uma embalagem como essa, que é branca, junto com outras embalagens que são azuis e vermelhas, elas vão se destacar muito dentro do processo também. Então, muitas vezes o excesso ele pode ser prejudicial para a informação. Percebam que essa embalagem ela é muito limpa e como ela é muito limpa, a gente consegue também ter um contexto bem trabalhado e ela se torna criativa dentro do processo. Dando sequência, tem um outro exemplo aqui de um pincel que ele brinca com a relação do contexto do bigode, né? Então, são pequenas carinhas que são as embalagens do pincel, mas ali aquela parte do pincel forma o bigode e cria vários personagens com bigodes de várias cores e tipos diferentes. Outro exemplo que eu trago também é uma identidade visual de um clube de golfe, que é o Spartan, e ele é muito interessante porque a gente consegue ver duas situações aqui. A gente tem uma pessoa fazendo um movimento de golfe ali dentro do contexto e a gente tem um elmo espartano em todo o desenho. Então, vocês podem perceber que se torna criativo o processo de identidade, porque a gente tem aqui uma interpretação que define muito bem o que é a marca, o nome da marca, mas criativamente no desenho, na forma como ela está inserida, ela se torna bem diferente também no processo. Exemplos também de mobiliário, então cadeiras que se transformam ou bancos que se transformam com assento sem assento por uma simples rotação. Então a gente tem aqui formas diferentes também de criar e desenvolver. Em suma, gente, eu tenho que tomar um golinho de água aqui porque parece que eu estou indo mais rápido do que a gente vai na aula. Mas em suma, do que a gente está tratando, a criatividade ela pode ser formada por 3 pilares e isso vai sintetizar bastante do que a gente vem falando ao longo dessa nossa 1 hora, quase 1 hora aqui. Primeiro pilar, repertório, que nada mais é do que memória e experiência. Segundo pilar, associações, que é a conexão e percepção que vocês fazem. E terceiro pilar, a persistência, que é colocar as ideias no papel. Então, a gente tem no processo criativo um entendimento que eu preciso de informação para criar. Eu preciso ter o repertório para criar. Com esse repertório, eu vou conectar possibilidades junto com a minha ideia e a minha persistência vai gerar alternativas para que elas se tornem ideias dentro do nosso contexto criativo e de desenvolvimento. Então, o mais importante aqui, antes da gente entrar em técnicas e ferramentas criativas, é entender o quanto a individualidade de vocês como profissionais vai fazer a diferença para o grupo que vocês estão. E o entendimento de vocês daquele problema ou daquela instituição, daquela marca que vocês estão representando, vai ajudar também que vocês tenham mais informação para que vocês consigam desenvolver a melhor alternativa possível aí para a ideia de vocês. Tá? Dando sequência, aqui indo para o nosso terceiro e último tópico, que vai chegar agora para a nossa parte de atividade, a gente entra em técnicas e processos criativos. Para falar sobre técnica e processo criativo, é importante que eu mostre um gráfico e um modelo para vocês aqui, que eu vou explicar o que ele é. Tá? Quando a gente fala em processo, não o processo da área do direito, mas o processo de uma área de desenvolvimento, a gente está falando de um conjunto de etapas. Esse conjunto de etapas vai formar o que a gente chama de método. O método é a forma como vocês chegam até a solução de uma maneira super eficiente, de uma maneira mais rápida e que vocês ganhem tempo dentro desse processo. O processo e o método, ele é constituído por 3 coisinhas básicas. Etapas, então todo o processo é constituído por um conjunto de etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, que a gente vai chegar até o final por elas. Técnicas, que são os intermediadores para que a gente consiga aplicar referências nessas etapas, e as ferramentas que a gente vai utilizar, que é basicamente o tangível para conseguir coletar informação ou criar. Eu vou dar um exemplo. Digamos que a primeira etapa que nós tenhamos aqui é a etapa de pesquisa. Então, a gente precisa entender que a etapa de briefing ou a etapa de pesquisa é a primeira etapa para início de qualquer projeto. Então, a gente tem essa primeira etapa aqui bem delimitada. Qual a técnica que a gente vai utilizar para nos auxiliar a ter informação?
Uma técnica que a gente utiliza bastante é a técnica de entrevista. A gente pode entrevistar o nosso cliente, pode entrevistar o usuário, pode entrevistar as pessoas, e essa técnica vai ser um intermediador para que eu consiga ter informação. Mas existem ferramentas. Como que eu posso entrevistar essa pessoa? Eu posso entrevistar com uma ferramenta online, eu posso entrevistar por meio de um questionário, eu posso entrevistar por meio de uma forma de observação. Então, eu tenho ferramentas que me ajudam a absorver o máximo de informação nessas técnicas também. E quando a gente está falando de processo criativo, a gente tem vários, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês alguns autores com suas diversas etapas, mas eu vou sintetizar esse mapa em 6 principais etapas de um processo tradicional, que é a coleta de briefing, onde eu coleto os dados do meu cliente. Eu tenho um conceito e estratégia, que pode ser uma estratégia de design, quando a gente está criando um produto ou serviço, ou uma estratégia de comunicação. A etapa de criatividade, que vai ser a etapa onde a gente vai mais gerar alternativa. Essa geração de alternativa aqui vai começar a ser filtrada nessa etapa de geração e de implementação, que ela precisa ter um gargalo mais afinado para que eu tenha a solução final. E as ferramentas que nós vamos começar a trabalhar e as técnicas que a gente vai aprender a partir de hoje e das próximas aulas, elas vão estar muito inseridas dentro desses 3 eixos aqui que eu estou mostrando para vocês. Conceito e estratégia de design e de comunicação, criatividade e geração de alternativa. É aqui que essas técnicas e ferramentas vão fazer sentido para vocês. É aqui que isso vai auxiliar vocês a serem mais criativos em qualquer área que vocês venham a trabalhar. Por que o Diego não vai trabalhar briefing e coleta de dados? Porque vocês vão ter professores ao longo do curso de vocês que vai ensinar vocês a trabalhar sobre coleta, pesquisa de dados e tudo mais. Eu vou focar dentro da minha disciplina a esse conceito de estratégia de design, de criatividade, de comunicação e geração de alternativa que a gente vai acabar desenvolvendo aqui ao longo do processo. E para a gente aprender uma técnica, e daí é importante falar que a gente vai aprender uma técnica e não uma ferramenta, porque ela é um intermediador, e daí vocês vão utilizar as ferramentas que vocês quiserem usar para chegar nesse momento. A gente vai falar da técnica de brainstorming e como que ela surgiu e como que ela é conhecida, tá? O brainstorm ele surgiu em 53, só para a gente também perceber o quanto se fala há bastante tempo sobre criatividade. Brainstorm é o que os mineiros falam de toró de parpite, mas o toró de parpite aqui, essa brincadeira que eu trago, nada mais é do que uma tempestade de ideias. E o que o Alex Osborne queria tratar como tempestade de ideias, tá? Ele queria tratar um contexto. A Isadora está dizendo que não fala isso não, tá, Isadora? A gente fala de um contexto onde as técnicas que são abordadas aqui, elas são abertas para que as pessoas opinem e gerem ideias, tá? Gerem possibilidades. Então, a gente tem aqui um contexto que grupos de pessoas vão, dentro de um determinado tempo, desenvolver possibilidades quantitativas, o máximo melhor. Então, ela é conhecida no nosso país como tempestade de ideias, mas a gente tem aqui algumas definições que são importantes a gente perceber e deixar bem descrito, tá? Quando a gente está falando do brainstorm, as principais etapas dele e características são: o principal objetivo é preciso, inicialmente, definir o que se pretende com a sessão de brainstorm. Então, o seguinte, se alguém falar, faça um brainstorm aí para tal coisa, mas para quê? É importante a gente definir para que a gente está ali sentado durante 2 horas ou 1 hora, criando e falando e discutindo. O nosso tempo ele tem que ser muito avaliado nesse processo. Forma de brainstorm, ela pode ser estruturada. O que é uma forma estruturada? Cada um vai expor a sua ideia de uma vez. Então, a gente tem a vez do Diego, a vez do Henrique, a vez do Laélio, e cada um uma vez vai dar a ideia. A não estruturada, quando é todo mundo junto, e geralmente as sessões de brainstorm são assim, ou mista, quando a gente organiza isso. Então, a gente tem os grupos que dão a ideia, os outros grupos que dão a ideia, e isso vai acontecendo. Existe uma relação de seleção dos participantes. É muito importante que os grupos sejam multidisciplinares, ou seja, conhecimento sobre o assunto, desinibindo e de preferencialmente curiosos, numa média de 4 a 7 pessoas por grupo, tá?
é interessante que a gente não tenha mais de 7, 8 ou 10 pessoas. Por quê? Porque se a gente tem um número muito gigante de pessoas num grupo de brainstorm, muitas vezes 1 ou 2 ou 3 só que vão falar. As outras não vão falar tanto. Então, é importante que talvez um grupo mais equilibrado de 4 a 7 pessoas, a gente já consiga fluir. Diego, é possível fazer brainstorm com 3 pessoas, com 2? Sim, é super possível. Vocês podem fazer com 2 pessoas, com 3, não há problema. Mas claro que 3, 4, 5 pessoas são um número legal para a gente ter discussões que vão fortalecer aí a multidisciplinaridade. Tempo e local. Tempo necessário para se definir as ideias é interessante. Então, meia hora. Vocês têm meia hora, porque daí o nosso cérebro vai trabalhar com essa pressão. E lembrem que a relação de pessoas, processo e produto, ela se faz dentro de um círculo que se chama pressão, e muitas vezes essa pressão é o tempo. E cuidado quando se ultrapassar de 2 horas, tá? Porque também cansa. Cansa a gente ficar pensando, discutindo e não chegando em lugar nenhum. Então é interessante ter esse processo mais calmo, muitas vezes respirar, tomar um café e depois voltar para discutir as ideias. Pode ser desenvolvido na empresa, mas também em qualquer outro lugar. A gente vai desenvolver uma sessão de brainstorm aqui que a gente vai se desafiar a criar de forma remota. Então, vocês vão se organizar em grupos que vocês querem trabalhar e podem trabalhar. Vocês podem trabalhar via WhatsApp, podem trabalhar via Google Drive, como vocês preferirem. Mas dentro desses grupos, vocês vão ter aí esse processo sendo criado sobre essas circunstâncias que eu vou estar passando aqui para vocês. E os critérios de seleção, a partir das necessidades do projeto, que vão definir se aquilo é pertinente ou não. Então, é muito importante trabalhar com bom senso aqui. Por quê? A gente precisa saber qual é o objetivo. O objetivo é desenvolver alternativas para tal problema. O objetivo é criar uma chamada para aquele texto. E a gente vai criar muitas, mas daí a gente vai ver qual delas é a mais pertinente dentro desse processo. Algumas regras, e existem regras dentro do brainstorming que são importantes ser faladas, tá? A crítica, ela não é permitida, principalmente nas primeiras fases. Por quê? Porque se eu critico muito o meu colega, esse meu colega tende a não falar mais daqui a pouco. Então, se vocês estão num grupo, escrevam, e só falem, porque isso ajuda no processo. Depois vai existir o filtro. Nesse primeiro momento, é importante a gente ter liberdade de expressão, principalmente se a gente está numa equipe que tem um gestor, um líder, que às vezes ele vai inibir esse grupo de pessoas. É interessante que muitas vezes todo mundo fale e todo mundo tenha a voz para falar. Nesse primeiro momento, quantidade é importante. Então, é muito necessário que todo mundo seja mais quantitativo do que qualitativo. A qualidade ela vai vir aos poucos, e quando eu falo de qualidade é esse refinamento que a gente vai ter na ideia. E utilize as ideias dos outros, ou seja, se, por exemplo, um colega falou uma ideia, e por que a gente não faz essa ideia junto com tal coisa? Tenta combinar e tenta criar uma outra possibilidade a partir da ideia do outro. Vocês estão num grupo, não é mais a minha ideia, a ideia do Diego, é a ideia do grupo que está acontecendo. Então vocês serão muito mais coautores daquela ideia do que autores individuais dela, ok? As ideias não precisam ser explicadas ou justificadas no primeiro momento, a gente tem que só escrever e só colocar, e ao término, daí sim, se definem as mais adequadas para o projeto, e daí a gente faz o filtro. Então, se a gente for organizar uma sessão de brainstorm, é muito interessante a gente ter o seguinte, temos todas as pessoas que vão anotar, as pessoas que vão colocar isso num quadro, ou talvez tenha uma pessoa que vai colocar num grande quadro, ou usar post-it, ou usar um arquivo de Word, como for a melhor ferramenta possível para utilizar essa ideia, essa técnica. Se a gente determina que a gente vai trabalhar durante 1 hora, as primeiras meia hora são momentos só de start, de jogar coisas no papel. Quantitativamente, a gente vai jogar coisas no papel. E daí depois, naqueles próximos 20 minutos, a gente começa a eliminar, a fazer votação. Isso é interessante, isso pode ser juntado com isso aqui pode ser aplicado, isso não, isso a gente vai tirar, isso a gente descarta. E os últimos 10, 15 minutos, a gente afina ainda mais as ideias que ficaram ali. Talvez a gente defina uma, talvez defina 3, talvez defina como que é a necessidade do projeto, daquilo que vocês estão criando e estão desenvolvendo. Então, para isso, eu quero propor uma prática para vocês, tá? Tocou um sinal. Alguém botou um sinal aí, que é o sinal da SATIC para tocar. Eu quero propor a prática, então,
é um momento que vocês podem, daqui a pouco, eu vou dar alguns recadinhos antes da gente ir para a parte prática, então eu peço para que todo mundo permaneça na sala ainda, tá? Olha só, a atividade que vocês farão é a seguinte, é uma sessão de brainstorming, então vocês vão formar grupos com até 5 pessoas, mais ou menos. Diego, pode fazer em 6? Pode, não tem problema, tá? Posso fazer individual? Tenta pelo menos conversar com um colega. Então, se vocês têm contato dos colegas no WhatsApp, podem utilizar esses contatos para poder trabalhar por ali, mas utilizem isso a favor de vocês para esse processo, tá? Pensem em ideias de lanches diferentes dos oferecidos na SATIC. Por que eu cheguei nessa alternativa? A gente está tendo um grande problema lá, que fechou uma das cantinas, e vocês sabem a fila gigantesca que é para pegar um salgado, um lanche, às 8h20, 8h30. Digamos que a SATIC está abrindo possibilidade de novos restaurantes, só que ela quer inovar nesses restaurantes ali. Então, a proposta que eu dou para vocês é, se vocês tiverem que montar uma lanchonete diferente, ou ser sócio de alguém, ou trazer alguém para lá, quais lanches diferentes vocês trariam? E eu falo lanche diferente, não só a possibilidade de trazer, por exemplo, vamos trazer sushi para a SATIC, porque não tem sushi na SATIC. Não, mas vamos pensar em outras coisas que talvez sejam algumas combinações. Vamos pensar em sopas doce, vamos pensar em talvez coisas que misturem sabores, enfim, tentem ser criativos e, obviamente, palatáveis do que vocês vão pensar, tá, gente? Gerem o máximo de alternativa possível. Nesse momento, eu quero quantidade e depois desses 30 minutos que vocês têm aí para desenvolver, eu gostaria que vocês dedicassem mais 10 ou 15 minutos para que vocês afinassem e escolhessem as 3 principais, as 3 que cada grupo consideram as mais criativas do todo, ok? Deixa eu abrir aqui o chat. Bom, tá, ok. Macarrão na panela de pressão. Já tem gente colocando aqui. Vamos deixar para os grupos criarem o contexto aqui das ideias, tá? Todo mundo tem o meu e-mail, que é o e-mail que eu me comunico com vocês. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês façam essa reunião, micro-reunião que vocês têm com os colegas nos grupos de vocês. E até 9h30, ou quando vocês finalizarem ainda hoje, me encaminhem isso por e-mail, tá? Não precisa todo mundo me encaminhar. Um do grupo me encaminha, um arquivo que pode ser um arquivo de Word, pode ser um arquivo compartilhado, uma foto, como ficar melhor para vocês, mas me encaminhem isso com o nome de todos os integrantes do grupo e o curso que vocês fazem parte, tá? Nesse meio tempo, eu já estou colocando os slides no Moodle, tá? Para vocês terem o contexto ali, e vocês vão encaminhar para mim um arquivo com todas as ideias e as 3 selecionadas. Fica claro? São todas as ideias, podem fazer tudo em tópico mesmo. É macarrão com, sei lá, chocolate, não sei o que, tal. Comida vegana específica de tal coisa. Vocês vão anotar isso e caracterizar, e daí vão selecionar. E as nossas 3 principais ideias são essas daqui, por tal motivo. Porque a gente acredita que isso vai ser mais prático, porque a gente acredita que isso vai resolver problema de fila, e daí vocês vão ser criativos nesse entendimento. Percebam uma coisa importante, tá? Vocês são os principais usuários desse tipo de serviço. E eu trago essa atividade, que pode ser uma atividadezinha boba, mas ela é muito interessante. Por quê? Porque vocês vão se colocar no olhar do usuário e também perceber o que é útil para vocês. Vocês têm 15 minutos de intervalo, geralmente, de recreio de intervalo. Esses 15 minutos, muitas vezes, não são suficientes para vocês pegarem um lanche, pegarem fila. Então, o que vocês podem otimizar também nesse tipo de serviço que vocês vão fazer, tá? Não há necessidade de trabalhar posicionamento da SATIC aqui, não há necessidade de falar sobre como que é o DNA da marca aqui, tá? É importante vocês perceberem que essas lanchonetes vão atender um público que pode ser um público infantil e adolescente e um público de faculdade. Então, isso vocês sabem. A SATIC vai atender isso. Agora, o tipo de comida que vocês vão colocar não vai interferir dentro da postura da própria marca SATIC, tá? Então, não há necessidade de falar aqui
posicionamento ou outras coisas mais, mas entender que vocês são público já é interessante para vocês terem o máximo de ideias possíveis. Eu vou colocar, no mínimo, 20 a 30 ideias e 3 que são ideias, aí as principais dessas 20 ou 30. Tá? Eu estarei aqui também online durante um tempo, caso vocês queiram continuar aqui presente. E dentro desse processo, eu já vou colocar a aula lá no Moodle também para vocês. Lá, Hélio, eu já te mandei por e-mail também a aula, tu tens acesso a essa informação. E daí, o que vocês tiverem de dúvida, é só me encaminhar. Mas, principalmente, não deixem de me enviar isso até 9h30, por aí, que é o nosso limite de 1 horinha agora, tá? De 20 a 30 ideias são as comidas, exatamente. As 20 e 30 ideias são ideias de comida. Então, a gente pode ter várias aqui, vocês vão escrever essas várias dentro dos grupos de vocês. Eu não vou desligar a nossa transmissão, eu vou cancelar, eu vou parar a nossa gravação.